Será que o milho pode voltar a valorizar nesse mês de junho? O Joãozinho Grafista traz os detalhes do que foi o mês de maio e a sua análise gráfica projetando o mês de junho. Você vai acompanhar o Paracatu Rural sempre pelo nosso canal YouTube. Inscreva-se e marque o sininho. Se puder, clique no valeu e contribua com o nosso trabalho. Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. O mercado do milho encerrou o mês de maio com queda nos preços e nas exportações. Quando se observam os embarques, os números são mais chamativos. Em relação a maio de 2024, houve diminuição de 78% nos envios do cereal brasileiro para outros países. O agente autônomo de investimentos João Santaella Neto faz um balanço dos negócios envolvendo o grão em maio. Em relação ao clima, as geadas previstas para as últimas semanas do mês pouco impactaram as lavouras. Olá a todos do programa Paracatu Rural, aqui quem fala é João Santaella Neto, conhecido há 25 anos como Joãozinho Grafista, desde março de 2020 representando a corretora Terra Investimentos aqui no Cerrado Mineiro, desde julho de 2023 representando a corretora global coreana do Sul, Mirai Asset. E antes de mais nada, comentar, chegamos a lá nossa retrospectiva aí do mercado físico e futuro do mês de maio, o que esperar desse mês de junho aí para o milho. Vamos aproveitar para dar os parabéns ao programa Paracatu Rural. 10 anos, não é um dia, não é uma semana, não é um ano. E desses 10 anos, 6 anos faço parte do programa, colaborando aí para vocês. Comecei diariamente, dando uma geral como foi as commodities ao longo do dia e depois, com o tempo, focando mais no café, que é a minha área há 25 anos, como broker de café, depois agora como agente autônomo e desde também acompanhando todos os mercados agrícolas, boi, milho, soja, mas de uns anos para cá, mais com foco aqui no programa, no café e no milho, E que venha mais 10 anos aí de sucesso, levando informação para o produtor. A gente vê nesses anos todos que eu tenho trabalhado com o mercado, dando cursos de análise para entender como é que funciona a tendência dos preços, sobe e desce, através da análise gráfica, para produtores. Então a gente vê que o produtor nesses últimos anos ele está buscando mais informação, tem chegado mais informação para ele, graças a plataformas de operações na bolsa ou graças a plataformas que informam as cotações, atualmente nos primeiros meses mais negociados, então eu falo da Invest, E o programa também acaba levando para o produtor essa informação, não só eu, como todos os outros colaboradores, principalmente o Brandalize, nosso Haroldo Bonfá nas segundas-feiras, e a gente está aqui para somar, tá, Francis, e que venha aí mais 10 anos, tá bom? E vamos lá, falar do mercado agora do físico, do milho, falar do mercado futuro, como é que foi o mês de maio, o que a gente pode esperar para o mês de junho. Dá uma olhadinha nos nossos gráficos aí lá de Chicago e da B3 contrato setembro, que até tentou mostrar aí uma recuperação nos últimos dias, acho que mais em função aí do clima, Vamos começar com o mercado físico. E de acordo com a agência Safra de Mercado Consultoria, os preços no milho no mercado físico cederam em maio, com o consumidor retraído e aguardando a colheita da safrinha. De acordo com a Safra Consultoria, então, os consumidores se mostraram bastante retraídos, adquirindo apenas lotes pontuais do cereal para as necessidades mais urgentes de demanda, tá? Eles esperam um movimento maior de queda nas cotações com a proximidade da colheita da safrinha. Pode até acontecer, mas pelo gráfico eu acho que está numa região de suporte importantíssimo, tá? Nós já comentamos sobre o gráfico. Já os produtores tentaram segurar as fixações de oferta para a venda por um tempo, mas acabaram disponibilizando maiores volumes ao longo de maio, que contribuiu para o abastecimento do mercado. No cenário internacional, a Bolsa de Chicago apresentou um cenário de baixa nos preços ao longo de maio, em meio à expectativa de uma safra cheia tanto nos Estados Unidos quanto nos demais países da América do Sul.
A demanda mais aquecida para o cereal estadunidense, contudo, limitou quedas mais expressivas nos preços. Então vamos lá, como é que ficou os preços internos? Mercado disponível ao produtor, preço no milho em Cascavel, Paraná, foi cotado a R$ 66,00, queda de 8,33% frente a R$ 72,00 no final de abril. Em Campinas, CIF, a cotação ficou em R$ 74,50, queda de 9,15% frente a R$ 82,00 praticados no final do mês repassado, mês de abril. Mogiana Paulista, o cereal diminuiu 9%, de R$ 76 para R$ 69,00 a saca. Em Rondonópolis, Mato Grosso, a saca foi cotada a R$ 58,00, aí caiu bastante, 17%. Frente ao encerramento de abril, que estava em R$ 70,00. Em Erechim, Rio Grande do Sul, o preço ficou em R$ 69,00, frente a R$ 74,00 registrados no fechamento de abril. Aqui em Minas Gerais, base Uberlândia, caiu 11,54%, de R$ 78,00 para R$ 69,00. E em Rio Verde, Goiás, a saca baixou de R$ 76 para R$ 72,00, um declínio aí de 5% ao longo do mês. Já as exportações, uma receita aí de 14,20 milhões de dólares em maio, nos primeiros 16 dias úteis, com média diária de 887,6 mil dólares. A quantidade total de milho exportada pelo país ficou em 37,220 mil toneladas, média de 2,326 mil toneladas. E o preço médio da tonelada ficou em 381,50 dólares. Eles até falaram uma coisa interessante aqui, que em relação a um ano atrás, quer dizer, em maio de 2024, então a queda foi bem expressiva de exportação, tá? Uma queda aí de 78%. Agora, Joãozinho Grafista analisa se há fatores que podem mudar o atual cenário baixista para o mercado do milho. Um dos poucos fatores que podem promover uma retomada dos bons preços é o câmbio dólar versus real. Caso contrário, aqueles produtores que têm condições devem armazenar a produção e segurar as vendas para outro momento. Vamos lá para mais notícias e já falar do gráfico. De acordo com o Broadcast A, um boletim diário deles sobre o milho, falando um pouco aí do clima, a geada observada no fim de maio em áreas pontuais do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, teve pouco impacto sobre as lavouras. Se fosse uma safrinha mais atrasada até, poderia haver algum efeito, mas agora o milho já está bem desenvolvido. Só uma geada catastrófica mudaria o cenário. Tá? Quem falou foi o analista... cadê o nome do nosso amiguinho aqui? Vitor Almeida. Ele é trader, estrategista e trader de grãos da Beyond Agro. O câmbio segue como principal variável capaz de alterar a dinâmica do mercado. Caso o real se desvalorize fortemente, a exportação pode ganhar força. Então, a gente comentei agora há pouco que as exportações foram fracas, e sustentar uma reação nos preços da B3. O Brasil, o maior exportador de milho, Por hora, porém, o mercado segue travado entre estoques crescentes, demanda interna contida e pouca competitividade no mercado externo. Previsão de geadas também gerou cautela no mercado, embora o impacto direto sobre o milho ainda seja limitado. Aqui foi tranquilo, 3 graus com sensação de -1, mais umidade do que frio forte, afirmou o corretor Adriano dos Santos da Safra Sul em Ponta Grossa, no Paraná. Com o milho pronto e armazenado, os produtores que não têm urgência financeira ou necessidade de espaço adotam postura defensiva. A safrinha é muito grande, quem pode vai esperar a logística de exportação apertar ou o mercado interno aquecer, disse ele. Tá? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha bem rápida no milho. Então, como comentou, o milho lá na B3, contrato, o código nas plataformas CCMU25, tá? Ou CCMU 2025 na plataforma da TradingView, e é o que eu
né? Se a gente pegar um gráfico diário, então a gente está ainda num rangezinho, né, entre 63 e 50, ou 63 para uma resistência 66, né? Não sai disso. Lógico que tivemos uma boa alta nos últimos dias, no final com a expectativa, né? Provavelmente depois do dia 20, mas não saiu desse range, né? Suporte 63, resistência 66. É lógico, se rompeu 66, nosso amiguinho Leonardo Fibonacci, né, que a gente chama de expansão, né, ou retração para cima, tem alguns nomes aí, mas enfim, se tivermos esse ralizinho, tem tudo rompendo 66, né? Próxima resistência 67, depois 68, depois 69 e o alvo lá no 71, tá? Já o milho lá na Bolsa de Chicago, então ZCN25, acho que a mesma coisa também. Hoje está na segunda-feira, ontem, tentando fazer um candle de reversão de tendência, acho que mais em função do petróleo, que estava subindo bem ao longo do dia, variando de 2% a 3%, ou até mais. Mas o milho também da mesma forma, está querendo fazer o que a gente chama de pivô de alta, principalmente se lá fora não romper os 440, 430, e se romper os 460, tem tudo para o milho Chicago, né, voltar para casa dos 485, voltar para casa dos 5, voltar para casa dos 5,20 aí, na minha opinião, tá bom? Então é isso aí. Vai milho, vai commodities. Há alguns anos atrás, um alpinista, David Sharp, estava claramente em apuros na montanha. Havia 40 alpinistas que notaram a sua necessidade óbvia, mas passaram por ele naquele dia. Ele morreu no Monte Everest, porque nenhum dos outros alpinistas estava disposto a adiar o seu objetivo pessoal para ajudá-lo. Nossa própria vontade pessoal de ter mais, ser mais e fazer mais nos faz perder de vista o que realmente importa. Mas não foi assim que Deus nos conectou. A vida não é sobre o quanto você ganha, quem você conhece ou o que você faz. A vida tem tudo a ver com amor, amar a Deus e amar aos outros. Jesus nos diz em Marcos capítulo 8, verso 35, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Deus te fez de uma maneira que você nunca será feliz, a menos que esteja entregando sua vida para a obra dele. Você foi feito para algo maior do que você mesmo. A Bíblia chama isso de sua missão na vida. A importância não vem do status, salário ou sexo, vem do serviço. Somente entregando a sua vida você pode sentir que a sua vida tem significado. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.